Existe uma coisa que quase ninguém conta sobre chegar aos 70 anos. Não é que tudo mude de repente de um dia para o outro, mas dentro do corpo, algumas transformações começam a acontecer silenciosamente, mesmo em pessoas que sempre cuidaram da saúde. Muitos idosos dizem algo parecido quando percebem essas mudanças. Se alguém tivesse me explicado isso antes, eu teria me preparado melhor. E essa frase aparece com mais frequência do que você imagina nos consultórios médicos. A verdade é que, ao redor dessa idade, o organismo passa por ajustes naturais do envelhecimento. O sistema nervoso começa a responder um pouco mais devagar. A força muscular diminui gradualmente e estruturas internas do corpo que antes funcionavam quase automaticamente passam a exigir mais atenção. Isso não significa que a pessoa está doente ou que perdeu sua capacidade de viver bem. Significa apenas que o corpo entra em uma nova fase, onde alguns cuidados fazem uma diferença enorme na preservação da autonomia e da qualidade de vida. O problema é que muitas dessas mudanças não dão sinais claros no começo. Elas acontecem aos poucos, sem dor, sem aviso e sem sintomas evidentes. Por isso, tanta gente só percebe quando algo inesperado acontece. Uma queda aparentemente simples, dificuldade para levantar de uma cadeira ou aquela sensação de que o corpo não responde tão rápido quanto antes. Quando isso acontece, muitas pessoas acreditam que foi de repente. Mas, na verdade, o processo já vinha acontecendo silenciosamente há anos. E é exatamente por isso que entender essas mudanças pode fazer toda a diferença. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer 5 coisas que começam a acontecer naturalmente depois dos 70 anos, quer a pessoa queira ou não. Mas o ponto mais importante não é apenas saber que elas existem. É entender o que pode ser feito agora para reduzir os impactos dessas mudanças e continuar vivendo com independência, segurança e qualidade de vida por muito mais tempo. Uma das primeiras mudanças que começam a aparecer depois dos 70 anos acontece em um sistema do corpo que quase ninguém pensa no dia a dia: o sistema de equilíbrio. Muitas pessoas acreditam que o equilíbrio depende apenas das pernas ou da força muscular, mas na verdade, ele começa dentro do ouvido interno, em pequenas estruturas cheias de líquido que informam ao cérebro como o corpo está se movimentando e em que posição ele se encontra no espaço. Com o passar dos anos, esses sensores naturais vão ficando menos precisos e o cérebro passa a receber sinais um pouco mais confusos sobre o equilíbrio do corpo. No começo, essa mudança é muito discreta. A pessoa ainda anda normalmente, continua fazendo suas atividades e dificilmente percebe algo diferente. Mas algumas situações começam a se tornar mais desafiadoras, como levantar rapidamente da cama, caminhar em um piso irregular ou tentar se equilibrar em apenas um pé. Muitos idosos descrevem uma sensação curiosa, como se o corpo estivesse um pouco instável por alguns segundos ou como se o ambiente demorasse um instante para acompanhar o movimento. Esse pequeno detalhe pode parecer simples, mas ele está diretamente ligado a um dos maiores riscos de saúde após os 70 anos: as quedas. Estudos com idosos mostram que a perda gradual do equilíbrio aumenta muito a probabilidade de quedas ao longo dos anos. E muitas vezes o problema não é a queda em si, mas as consequências que ela pode trazer. Por isso, médicos e especialistas em envelhecimento saudável costumam dizer que preservar o equilíbrio é uma das coisas mais importantes para manter a independência na terceira idade. A boa notícia é que o cérebro ainda consegue se adaptar, mesmo em idades avançadas. Exercícios simples, como treinar ficar alguns segundos apoiado em apenas um pé, ou praticar movimentos de equilíbrio no dia a dia, ajudam o sistema nervoso a recalibrar essas informações. É como se o corpo reaprendesse a interpretar melhor os sinais do equilíbrio. Pequenos hábitos como esses podem parecer simples, mas fazem uma diferença enorme na estabilidade e na segurança ao se movimentar.
Outra mudança muito comum que começa a acontecer por volta dos 70 anos está ligada à perda gradual de massa muscular, um processo conhecido na medicina como sarcopenia. Diferente do que muita gente imagina, isso não acontece de forma repentina. O corpo vai perdendo força aos poucos, ano após ano, e muitas pessoas só percebem quando tarefas simples começam a exigir mais esforço do que antes. Abrir um pote, carregar sacolas de supermercado ou levantar de uma cadeira sem apoio são exemplos clássicos de momentos em que essa mudança começa a ficar evidente. Especialistas em envelhecimento explicam que, a partir dos 50 anos, o corpo já começa a perder cerca de 1% da massa muscular por ano. Mas depois dos 70, esse processo tende a acelerar. Isso acontece porque os músculos passam a receber menos estímulos do sistema nervoso e também porque muitas pessoas reduzem naturalmente o nível de atividade física nessa fase da vida. O resultado é que os músculos vão ficando menores, menos fortes e mais fatigados com o tempo. O ponto mais importante é que a perda de força não afeta apenas a aparência ou a disposição. Ela está diretamente ligada à independência. São os músculos que permitem subir escadas, caminhar com segurança, carregar objetos e manter o equilíbrio. Quando essa força diminui muito, atividades que antes eram automáticas passam a exigir ajuda de outras pessoas. É justamente por isso que muitos especialistas dizem que preservar a força muscular é uma das chaves para envelhecer com autonomia. A boa notícia é que o músculo continua respondendo ao estímulo mesmo em idades avançadas. Exercícios simples de fortalecimento, como utilizar elásticos de resistência, levantar pequenos pesos ou até realizar movimentos de força com o próprio peso do corpo, podem ajudar a recuperar parte dessa força perdida. Estudos mostram que idosos que começam a treinar força, mesmo depois dos 70 anos, conseguem melhorar significativamente a musculatura em poucas semanas. Isso mostra que nunca é tarde para estimular o corpo a se fortalecer novamente. Depois dos 70 anos, outra mudança importante acontece dentro do corpo. E o mais preocupante é que ela ocorre de forma totalmente silenciosa. Os ossos começam a perder densidade com o passar do tempo, ficando mais porosos e menos resistentes. Esse processo é conhecido na medicina como osteoporose, e muitas pessoas convivem com ele durante anos sem perceber absolutamente nada diferente no dia a dia. Não existe dor, não existe aviso, e muitas vezes a pessoa continua caminhando normalmente, acreditando que está tudo bem. O problema aparece quando acontece uma queda aparentemente simples. Algo como escorregar em um piso molhado, tropeçar em um tapete ou perder o equilíbrio ao descer um degrau. Em pessoas mais jovens, uma queda assim normalmente termina apenas com um susto ou um pequeno hematoma. Mas quando os ossos estão mais frágeis, o impacto pode provocar fraturas sérias, principalmente no quadril, nos punhos ou na coluna. E é justamente por isso que médicos consideram as fraturas uma das complicações mais delicadas do envelhecimento. Muitos especialistas explicam que, em alguns casos, o osso já estava tão enfraquecido que a fratura acontece primeiro e a queda vem logo depois. Ou seja, o corpo perde a resistência estrutural antes mesmo do acidente acontecer. Esse é um dos motivos pelos quais a saúde óssea recebe tanta atenção em pessoas acima dos 70 anos. Preservar a densidade dos ossos significa reduzir o risco de fraturas e manter a capacidade de se movimentar com segurança. A boa notícia é que existem maneiras de fortalecer os ossos mesmo nessa fase da vida. Atividades que colocam o corpo em movimento, como caminhar, subir escadas ou realizar exercícios com leve impacto, ajudam a estimular a renovação do tecido ósseo. Além disso, nutrientes como cálcio e vitamina D são fundamentais para manter os ossos mais resistentes. Pequenas mudanças na rotina podem ajudar o corpo a preservar melhor essa estrutura que sustenta todo o movimento. Existe uma mudança que muitas pessoas não percebem claramente depois dos 70 anos, mas que pode influenciar bastante o dia a dia.
o tempo de reação do corpo começa a ficar mais lento. Isso não significa que a pessoa perdeu a inteligência ou a capacidade de tomar decisões. O que acontece é que o sistema nervoso passa a enviar e processar informações de forma um pouco mais devagar do que quando a pessoa era mais jovem. É um processo natural do envelhecimento do cérebro e dos nervos que conectam o cérebro aos músculos. Na prática, essa mudança aparece em pequenas situações do cotidiano. Imagine, por exemplo, quando algo começa a cair da mesa ou quando surge um obstáculo inesperado durante uma caminhada. Em pessoas mais jovens, o cérebro identifica o problema e o corpo reage quase instantaneamente. Depois dos 70 anos, esse mesmo processo pode levar alguns milésimos de segundo a mais. Pode parecer pouco, mas em certas situações, essa diferença pode determinar se a pessoa consegue evitar uma queda ou não. Isso também explica por que muitas atividades exigem um pouco mais de atenção nessa fase da vida, como dirigir, atravessar ruas movimentadas ou caminhar em ambientes desconhecidos. O corpo ainda responde, mas precisa de um pouco mais de tempo para processar o que está acontecendo ao redor. Esse fenômeno é algo estudado por especialistas em envelhecimento e faz parte das transformações naturais do sistema nervoso ao longo das décadas. A boa notícia é que o cérebro continua sendo altamente adaptável, mesmo em idades avançadas. Atividades que estimulam a coordenação e o raciocínio rápido ajudam a manter o sistema nervoso mais ativo. Jogos de reação, exercícios de coordenação com as mãos, atividades físicas que envolvem movimento e atenção, e até alguns tipos de jogos digitais podem ajudar a estimular essas conexões no cérebro. Assim como os músculos precisam de estímulo para se manter fortes, o cérebro também se beneficia quando continua sendo desafiado ao longo da vida.